Oh, abençoado de Jesus, graça e paz a todos. Deus abençoa a vida de vocês. Mas vem cá, vamos meditar um pouquinho aqui na palavra. Momento de descanso aqui no trabalho, e a gente vai aproveitar, vai falar um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho do Senhor Jesus. Muito bem. Já há 2000 anos atrás foi escrito pelo apóstolo Paulo e por o nosso Senhor Jesus Cristo também, no seu livro histórico, aonde Mateus, Marcos, Lucas e João escreveu a respeito da vida de Cristo, a vida dele, a vida pessoal. Nasceu, viveu e morreu na cruz do Calvário por todos nós, pagando todos os nossos pecados. Muito bem, se o pecado já foi pago, aonde está o pecado hoje? É que o sistema religioso ainda nos faz a ficar debaixo da servidão do pecado, ou debaixo da lei de Moisés. E a lei, meu querido, de Moisés já acabou. Um grande erro foi unificar o Novo Testamento com o Antigo Testamento com o Novo, porque as pessoas só pregam o Antigo Testamento. Mas Jesus, ele já veio, aquilo que é novo já chegou. E na época de Jesus e dos apóstolos, Jesus ensinava o seguinte: é chegado a vós o reino de Deus. Então, vocês começam a observar que Jesus, ele era oposto à lei de Moisés, apesar de ter cumprido a lei. Vocês observam no capítulo 8 de João, do livro histórico de João, aqueles homens pegaram aquela mulher no próprio ato de adultério e jogaram nos pés de Jesus. E Jesus revogou, porque a lei mata. A lei, ela condena, a lei mosaica. Na época dos judeus, na época dos escribas e fariseus, na época de Moisés, ela era inimigo do povo. E todos aqueles que são inimigos são adversário. E no grego, o adversário significa Satanás, diabo. Então, essas coisas a igreja não ensina, né? Mas muito bem, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29 ao 33, né? Muito bem. Nós começamos a observar nos nossos dias, louvado seja Deus, quando as pessoas que chegam até a mim e começam a falar que Jesus está às portas, que Ele está vindo, já não tem mais nada para se cumprir porque Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada, eu fico pensando, há 2000 anos atrás isso foi escrito. Será que isso já não aconteceu? Por que esse povo, que não tem 200 anos, a igreja pentecostal, a igreja tradicional no Brasil, e esse povo acredita no arrebatamento da igreja? Já faz 2000 anos, gente, acorda. Vamos lá, vamos entender. Errais por não conhecer as Escrituras. Quem foi que escreveu isso? Quem trouxe isso para nós? E faz a gente acreditar num monte de coisas que não vai acontecer. Porque guerra, vai ter guerra, terremoto. Enquanto tiver homens disputando poder, um vai jogar a bomba na casa do outro. Então essas guerras aí que está acontecendo, não é grande tribulação também não. Grande tribulação já aconteceu.
Louvado seja Deus, não é o arrebatamento da igreja, não. O arrebatamento também já aconteceu. Louvado seja Deus, a Bíblia diz claramente, capítulo 15 de Mateus, verso 24, que Jesus veio a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele veio buscar o povo dele, da casa de Israel. Louvado seja Deus. E como que buscou? Como que foi esse arrebatamento? Vocês não imaginam, não? Vocês não têm experiência, sabedoria, entendimento? E por que não descobriram ainda essas coisas? Muito bem. Vamos meditar da seguinte forma. A ressurreição, ela não é física. No tempo de Jesus, antes da transição, antes de passar da lei para a graça, Jesus estava lá. O Evangelho, Mateus, segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas, não é Evangelho. Por que não é Evangelho? Porque, na verdade, Jesus nasceu no tempo da lei, então não é Evangelho. Aquilo ali era a lei, era o tempo da lei. Ok? Então, vocês observam que não é Evangelho, mas o arrebatamento da igreja não aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, a ressurreição ela é espiritual. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no capítulo 6, ou é capítulo 5, 38 e 39, todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a minha voz. Jesus estava falando isso. Todos que estavam lá, na morte, eles morreram duas vezes, morte física e morte espiritual. E aí, a ressurreição deles para o reino de Deus era a morte era a ressurreição do espírito e não da carne. Nós observamos Jesus ressuscitando a Lázaro fisicamente no período de evangelização, no período onde o reino de Deus estava chegado e Jesus estava ali curando, libertando e ressuscitando os mortos. Então tinha que vir fisicamente. Agora, a salvação, o arrebatamento aconteceu espiritualmente. Então vocês observam que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, derrotando a morte, o pecado e a transgressão da lei, enfim, e trouxe para nós liberdade, trouxe para nós a paz, trouxe para nós a libertação. Somos livres do pecado, porque Jesus já nos libertou. Isso é para quem crê. Agora, se você for para o sistema religioso, você é pecador ainda. Eles eliminam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário na sua vida. Então, meu querido, eu quero dizer para você, o arrebatamento aconteceu no ano 70, quando 1 milhão de judeus foram massacrados, foram destruídos pelos gentios, ou o Império Romano, do qual destruiu o templo e levou muitos cativos, presos, e matou mais de 1 milhão de judeus. Era corpos caindo e o espírito subindo. Arrebatamento. Agora, medita lá. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 7. A carne vai para o pó e o espírito vai para Deus que o deu. É o que aconteceu no ano 70. A graça começou na cruz, mas até os apóstolos e os discípulos poderem entender que a transação
já tinha sido feita na cruz. Deixado a lei, o que era velho se passou e agora tudo se fez novo. Louvado seja Deus, agora somos libertos do pecado e da morte. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E quando nós descemos ao pó, essa carne vai ser, louvado seja Deus, eliminada pelos vermes, pelos bichos, e o que vai subir a Deus é o Espírito que Deus colocou nesse corpo, que é a casa do Espírito de Deus. Observa, só para você entender melhor, já vamos parar essa meditação. A Bíblia diz, capítulo 1, para você entender, de Jeremias. Deus disse para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Como que Deus conhecia Jeremias? Ele não tinha sido nem formado no ventre da mãe dele. Deus conhecia quem? O espírito de Jeremias. Aí, quando Jeremias foi formado no ventre, tendões, como disse lá em Jó, nervos e ossos e pele, tu me formaste e colocaste dentro o teu espírito. Aí disse o Salomão que essa carne vai para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Só você que não entendeu ainda esse mistério. Mas o arrebatamento que todo mundo espera, ou que esperava, não vai acontecer. Tenha certeza disso. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.